Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando agora de Botafogo e São Paulo, hein? Expectativa para esse jogaço. Nilton Santos, Rio de Janeiro. Chegou o dia, Bruno Prado. Chegou o dia desse grande jogo aí pela Libertadores, envolvendo dois brasileiros. E o São Paulo, pelas informações dos nossos colegas, Giovanni Chacon, a galera que cobre o São Paulo, o William Gomes deve ir para o jogo, Bruno Prado. O William Gomes, ele está ganhando espaço, está jogando bem e é um jogador que dá uma alternativa de velocidade, né? Joga o Lucas para o meio, o William é um cara que, pelo lado esquerdo, ele é um escape para um contra-ataque, fez muito bem essa função contra o Cruzeiro. O São Paulo vinha bem jogando com atletas mais rápidos ali, com o Ferreirinha pela esquerda, ele se machucou. Então o William pode ser uma alternativa, o Luciano no banco, o Luciano não vive um grande momento, mas é um cara que pode ajudar o São Paulo nesse confronto. É um cara que pode ser utilizado a qualquer momento e ajudar o São Paulo, mas acho que essa formação é uma boa dentro da possibilidade. Vai ter jogadores rápidos, o Lucas mais centralizado, onde ele rende melhor nessa fase da carreira, o William uma alternativa de velocidade pelo lado e mantendo o Wellington Rato na direita, que é um jogador mais forte fisicamente, que recompõe melhor sem a bola, que é um jogo hoje em que o São Paulo vai ser atacado pelo Botafogo. É um jogo em que o Botafogo, em casa, tem que abrir vantagem e vai pressionar o São Paulo. Então, é uma boa alternativa ter jogadores mais rápidos para jogar no contra-ataque. Um jogo em que o São Paulo tem que voltar vivo, né? A missão lá é voltar com o confronto aberto, né? O Botafogo é um time mais forte, tem um favoritismo aí no confronto. Então, a missão do São Paulo é trazer o confronto aberto para o Morumbi, que aí é um outro cenário, um cenário em que o São Paulo costuma render melhor. São Paulo e Botafogo mais tarde. Vampeta, a gente quer ver esse São Paulo, né? Diante do Botafogo. Aliás, nas partidas mais recentes entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro foram jogos bem disputados, né? Foram jogos assim que a gente viu até o São Paulo, principalmente no Morumbi, né? Porque a força do São Paulo passa muito pelos jogos em casa. Então hoje é dia do São Paulo buscar no mínimo um empate. Empate hoje pro São Paulo é vitória jogando lá no Rio de Janeiro, Vampeta. Então, Pedro, se você pegar assim, né, aqueles considerados, né, assim, os 12, né, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, o único que não tem a Libertadores é o Botafogo, né? Não ganhou, vai pegar um tricampeão. E aí o Botafogo que vem jogando, né, time forte, rápido, em direção ao gol. Pega o São Paulo, que poupou os jogadores aí no final de semana, pensando nesse jogo. Ainda assim, fez uma grande partida diante do Cruzeiro, né? Um tricampeão contra um que está sonhando em duas frentes, ser campeão brasileiro depois de... Voltar a ser campeão brasileiro depois daquele vexame que foi o ano passado, aquela amarelada que deu. Ganhou só o Brasileiro em 95, que está na frente da Libertadores, né? São Paulo decide em casa e o Botafogo pode ter certeza que vai para cima, né? O time do Botafogo não é de muita posse de bola, nada, de agredir também, né? Tem lá o Luiz Henrique, jogador da seleção. Você pega ali o Marlon Freitas, o Gregory, time bastante forte, né? E o São Paulo aí, cansa dúvida entre Luciano e William, né? William Gomes. Tá pedindo passagem, né? William Gomes, né? Estão falando que é ele que vai jogar, né? Quer dizer, pro duelo de hoje, pro duelo para quem passa, eu botaria no São Paulo pela tradição, mas tradição não ganha jogo, mas o Botafogo joga melhor. Pro duelo de hoje, principalmente em casa, no tapetinho ou no sintético, vai ser uma fumaça. E tudo para ser um jogo bem legal, como foram os jogos contra o Palmeiras, né? Foram jogos bons do Brasileiro e os jogos da Libertadores. Foram jogos bem disputados e com emoção, né? Eu imagino que vai ser um jogo nessa linha. O modo, os cardeais, imagina os cardeais lá, São Paulino. O São Paulo é o primeiro tricampeão da América do time brasileiro, né? É o primeiro, né? Ele é o tri, né? Sim, foi o primeiro que é o primeiro tri. Aí ele, hoje já tem Palmeiras tri, Flamengo tri. Grêmio. E Grêmio tri e Santos também, né? Santos. E aí tem o Mundial de Clubes, o ano que vem. Lá os europeus estão reclamando. Aqui é o sonho de todo mundo querendo ir, né? Sim. E ele fala assim, pô, vai investir em tudo. Pô, os caras vão e a gente não vai. Vai o Fluminense,
Eles devem estar botando dinheiro pra caramba. Flamengo, Palmeiras e pode ir mais um, né? Pode ir o Atlético Mineiro, por exemplo. O campeão, né? O campeão, né? Tem o brasileiros, também, Atlético, São Paulo e Botafogo, né? Que o Flamengo e o Fluminense já estão. Já estão, e Palmeiras. Pode, se for um quarto, vai ser um dos três aí. Dos três. Então, deve estar botando a 1000 ali dos batidores, lá dentro, uma pilha. E essa chave, acho que é a chave mais, me parece, no momento, pelo que os times jogam, a chave mais pesada, né? Ontem o River empatou com o Colo-Colo, então, assim, está aberto ainda. Eu acho que o River passa, mas eu imaginava que o River fosse ganhar fora. O Colo-Colo é o time mais amarelão da América do Sul. Empatou, né? Terminou empatado. Então, o River Plate... Passe do Vidal pro gol, pro empate. Gol. Então, o Isla está lá também, né? Que coisa. Ele passou pela Católica, né? E aí foi para o Independiente e agora está lá no Colo-Colo. Quando eu falo assim, os seleção até hoje, impressionante isso. A seleção do Chile é a mesma seleção há mais de 20 anos. Eu estou falando assim, uma obrigação assim, pra gente que está aqui fora, não sabe, mas lá dentro do São Paulo deve estar premiação, tudo, para poder ir. Todo mundo descansado, né? E o Tex também vem esse oba-oba. Mundial de Clube, ele deve estar também injetando dinheiro pra caramba para poder chegar à final. Sim. Para poder ir pro Mundial. E a gente tem que destacar aqui também o poder do futebol carioca, porque a gente está falando do Botafogo, a gente está falando do Flamengo, que estão vivos na Libertadores, né? Fluminense, 3 cariocas. E na Copa do Brasil tem Flamengo e Vasco, né? Você falou o negócio da torcida, Maldo, no seu blog. Não, tem um negócio meio maluco acontecendo lá nessa semana, porque você tem, olha, Fluminense contra o Atlético, 7 horas. Aí 9 horas tem Botafogo contra o São Paulo. Então você tem, no Rio de Janeiro, na rua, a torcida do Fluminense, do Botafogo, a do São Paulo e a do Atlético. A do São Paulo é aliada da torcida do Flamengo. E a do Atlético é aliada da torcida do Vasco. Então, todas estão envolvidas hoje. A chance da merda é enorme, né? É impressionante. Porque eles puseram o jogo do Fluminense ontem, terça, quarta, quinta. Tirava 3 torcidas da pista, né? E tem o pessoal do Peñarol que já está lá no Rio. Tem muitos torcedores uruguaios já no Rio. E a do Peñarol tem rivalidade com a do Flamengo, até porque morreu um torcedor do Flamengo. Era um pessoal que não era nem de organizada. Tinha uma caravana do Espírito Santo, quando jogou lá em 19. O Peñarol venceu o Flamengo do Maracanã com o gol do Viatri. E aí teve uma briga na praia e um homem lá de 50 e poucos anos acabou apanhando e morreu depois. Ficou um tempo internado e morreu. Então já tem uma rivalidade. Então a chance de ter encrenca aí na noite de hoje, durante o dia de hoje, é grande. Vamos ver se a polícia vai conseguir contornar, né? Porque é muita gente se deslocando para os jogos, né? E torcidas locais que são aliadas. Não fica tão longe o Engenhão do Maracanã. Não. É uma distância de 6 km, 7 km. Ou seja, é meio que caminho para muita gente passar por ali para chegar, entendeu? Os caminhos se cruzam dependendo de onde você vem, né? Então, sei lá, acho que deveria ter sido ontem o jogo Fluminense e Atlético, poderia ter sido ontem, 9h30 da noite, por exemplo, né? E seria mais razoável, acho eu, do que essa concentração de jogos todos num curto período, né? E você falou dessa rivalidade aí entre as torcidas de Flamengo e Peñarol. Na final da Libertadores, Boca e Fluminense, que torcidas também tem essas coisas, né? Tem as alianças, né? A torcida do Boca foi se alinhar ali com a torcida do Vasco, né? Acabaram se aliando, né? Os dois, né? Não sei se a do Peñarol tem alguma aliança aí com alguma torcida do Rio de Janeiro também, né? De repente entra até mais uma torcida no meio. E aí você vê, são 4 torcidas num dia só em jogos... Os uruguaios também lá. Os uruguaios, 5, né? 5 é. Eu não estou contando aqui a do Peñarol, mas 5 torcidas, né? Então a gente pode ter até 5 torcidas no Rio de Janeiro ali num dia só de Libertadores da América. Bruno Prado. E o Botafogo, que a gente destacava aqui a força desse Botafogo na temporada 2024. O Mauro César lembrou dos jogos Palmeiras e Botafogo. E falando em Libertadores, o Botafogo, mesmo quando veio aqui em São Paulo, passou um susto, mas jogou bola, fez 2-0 no Palmeiras, né? Então é um time que dentro, fora de casa, mantém uma regularidade assim absurda, né? Até pelo que investiu, a gente não esperava menos desse Botafogo, Bruno. É um time forte, né? Um time que tá bem, é o líder do Campeonato Brasileiro, é mais forte que o ano passado. Né? O ano passado ele era uma surpresa. Ano passado ele surpreendeu quando ele abriu muita vantagem, né? E até abriu mais vantagem do que tem hoje. Hoje ele está coladinho. Ele pede o Eduardo, né? Eduardo e o Júnior Santos. E ainda continua um time forte, né? Sim, muito forte, né? Um time que reforçou o seu elenco, tem 2 jogadores de 20 milhões de euros e ele é favorito no confronto. O mata-mata permite, né, que equilibre as coisas, mas o Botafogo é favorito, né? Está na disputa tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Hoje tem um dos elencos mais fortes do país.
É o Botafogo do Arthur Jorge contra esse São Paulo do Zubeldia, que deve ter o William Gomes, está pedindo passagem, foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, né? Os reservas do São Paulo que venceram o Cruzeiro, ele marcou 2 gols, um dos gols foi anulado, mas mostrou muita personalidade, né? E frieza na frente do Cássio, que é um goleiro experiente, naquele primeiro gol, um impedimento ajustado, né? No gol do William Gomes, que acabou sendo anulado, e no segundo tempo ele decide pro São Paulo, faz o gol da vitória. Só pra dizer, o Braga tá entrando na justiça contra o Botafogo para pagar lá a rescisão do Arthur Jorge. Nossa. Bruno Prado, falando até do poder de fogo do Botafogo, né? O Thiago Almada, desde que ele começou a jogar, eu tava dando aqui uma olhada, são 10 gols do Botafogo em 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo agora tem uma média, desde que ele começou a atuar, de 2 gols por jogo. O Thiago Almada, que o Botafogo fez um investimento e agora começa a comprovar e a render dentro de campo. Jogador que hoje pode fazer a diferença a favor do Fogão. Mas do Botafogo, você falou do Almada, do Luiz Henrique, né? Os jogadores de investimento altíssimo. E isso acaba fazendo diferença, né? Por isso que eu considero o elenco do Botafogo desse ano muito melhor do que do ano passado. Tem só desses 2 jogadores, são investimentos de 20 milhões de euros. Você pega o banco do Botafogo, você tem Matheus Martins, Alain, Tietê, Tiquinho Soares é reserva nesse momento, porque veio o Igor Jesus que virou titular. Então o Botafogo contratou muito, o Adrielson voltou hoje, a princípio por enquanto é reserva, né? Porque estavam jogando já o Barbosa e o Bastos, né? O Adrielson agora que chegou, ficou à disposição pela primeira vez contra o Corinthians. Então é um elenco muito forte. Por isso que eu acho que é um time mais consistente. Ano passado ele teve uma queda muito grande no Campeonato Brasileiro. Claro que esse lado emocional ainda tem um peso, enquanto o Botafogo não conquistar um grande título, vai ter sempre essa dúvida, será que os caras vão dessa vez? Mas uma queda daquele tamanho, eu não acredito que vai acontecer. Ele pode até não ganhar o Brasileiro, pode o Palmeiras ser campeão brasileiro, não é nenhum absurdo, claro, eles estão brigando, o Palmeiras... Mas 3 pontos, há uma vitória e uma derrota. Mas queda aqui daquele tamanho, eu não acho que vai acontecer. Ele pode ser vice-campeão, o Palmeiras campeão, ele vice, normal. Mas aquela desabar do jeito que desabou ano passado, não vai acontecer, porque o time esse ano é bem mais forte que do ano passado. Vou passar as prováveis escalações, As cavalarias, como gosta o Vampeta. Começando pelo São Paulo. São Paulo que deve ir a campo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Monstraço. Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Wellington Rato, Lucas, William Gomes, Caleri no comando do ataque. O Caleri que eu tava vendo hoje já está uns 4 jogos sem Luciano sacado, né? Luciano, aqui nessa escalação, estaria sacado. Luciano, já que eu falei aí de um jejum do Caleri, o Luciano marcou apenas 1 gol nos últimos 8 jogos. E foi diante do Palmeiras e ele acabou sendo expulso também nessa partida diante do Palmeiras lá na Arena do Verdão. Agora um provável Botafogo para o jogo de mais tarde com a transmissão da Jovem Pan na voz do Nilson César. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. Igor Jesus no comando do ataque. Tá aí, portanto, aqui esse provável Botafogo. O Savarino, que foi um jogador que entrou no radar do São Paulo, né? Que a gente gosta desse termo, né? Foi monitorado pelo São Paulo, mas acabou fechando no final das contas com o Botafogo. Estava jogando nos Estados Unidos, né? O Savarino, e tem sido titular desse Botafogo do Arthur Jorge. Jogando muito mesmo, né? Até quando a gente analisava ele aqui, uma potencial vinda dele para o São Paulo, né? Uma possibilidade de chegada dele a algum clube aqui de São Paulo, que ele foi especulado em alguns, a gente dizia, será que o Savarino é tudo isso? Será que vai render aquilo que se promete? Tá jogando muita bola com a camisa do Botafogo. Que a gente disse, né, Vampeta? É um time que joga bem dentro e fora de casa. Um time com muita força, velocidade, do 1 contra 1 com o Luiz Henrique. O Almada, que deu ainda mais qualidade para esse time do Botafogo. Parada duríssima para esse São Paulo. Ele ganha, o Botafogo ganha do Palmeiras, quando ele no Palmeiras, né? Ganha, depois tá aqui um jogo aqui em São Paulo tranquilo. Levou aquele susto no final, né? 2-0. E leva aquele susto, né? Então, o Botafogo, se ele consegue uma vantagem hoje, o time, no modo que o Botafogo joga, e voltando pro segundo jogo, São Paulo tendo que se expor, fica muito mais fácil pro Botafogo, né? O São Paulo aí que você falou também não é um time fraco, jogador de qualidade, Luca, Carelli, né? O garoto aí também jogando bem. Mas assim, o Botafogo ainda é favorito no Chiqueirinho hoje. Chiqueirinho não, Tapetinho. Tapetinho. Chiqueirinho é o Palmeiras.